E para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando Lucas 9, a partir do versículo 18. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Nós vemos aqui este encontro de Jesus com os seus discípulos, em que Jesus estava sozinho orando. Aqui está essa presença do Espírito Santo que nos leva a essa intimidade com os céus, com Deus, através do Espírito Santo. Então, o que vem do alto é do Espírito, é espiritual. E o que vem de baixo é terreno, é carnal. Então, não consegue alcançar essa intimidade sequer através da oração. Então, aqueles que estão batizados com o Espírito Santo oram, vivem em oração, oram em todo o tempo, oram sem cessar. Por isso é que diz que Jesus estava só orando. Somente Jesus estava orando pelo Espírito Santo que estava nele. Jesus havia dado uma unção do Espírito Santo por um período de tempo para uma missão, e os discípulos tinham realizado. Depois que voltaram, essa unção passou, ela vai ser novamente derramada em algumas ocasiões esporádicas, até que numa plenitude virá com o batismo com o Espírito Santo. Este versículo é importante porque mostra realmente a relação entre a oração, uma vida de oração, orar em todo o tempo, essa oração de poder, essa oração de autoridade, essa oração contínua de Jesus pelo Espírito Santo, essa relação do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, para o desejo de orar, para até mesmo a compreensão a respeito da oração e para a motivação, porque é o próprio Espírito que habita em nós, que intercede, é o próprio Espírito que ora, nós sequer sabemos como orar. Então Jesus estava somente ele orando, estavam com ele os discípulos, mas estavam ali desligados, porque ainda não eram batizados com o Espírito Santo, e naquele momento não estavam com uma unção específica, especial para aquele momento que Jesus lhes dava em ocasiões especiais, aquela unção do Espírito Santo. Então Jesus lhes faz uma pergunta, veja bem aqui também nessa questão espiritual, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Então os discípulos naquele momento estariam mais próximos à multidão, à carne, ao mundo, à sociedade, do que realmente ao batismo com o Espírito Santo e a uma revelação do Espírito Santo sobre quem era Jesus. Em outra ocasião, Jesus vai dizer: é isso que nós precisamos, é isso que vocês precisam ter, a resposta às minhas perguntas reveladas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo precisa habitar em vocês, como habitou em Cristo, habitar em nós. Ele derrama esse Espírito, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo em nós. Mas neste momento que nós estamos aqui estudando, no versículo 18, Jesus quer saber o que eles estão ouvindo da multidão, porque eles ainda não estão sequer orando. Eles não têm essa comunhão com o Espírito Santo para compreenderem as Escrituras, para entender o ministério de Jesus. Então Jesus está ali trazendo eles para a realidade, para que eles realmente possam ter discernimento de que eles estão distantes de Jesus, porque Jesus ora, Jesus tem o Espírito Santo, Jesus tem conhecimento dado pelo alto, pelos céus, por Deus, conhecimento espiritual da verdade, tem a luz da verdade. E os discípulos ainda não alcançaram. Hoje mesmo, nós trabalhamos em denominações, em ministérios, onde as pessoas não têm discernimento espiritual, não têm o conhecimento do Espírito Santo. Então causam divisões, heresias, confusões,
e desviam a igreja do seu real caminho, ministério da vontade de Deus, porque eles não são batizados com o Espírito Santo. E Jesus aqui está, sim, chamando a atenção dos discípulos, mostrando a realidade para que eles possam ter desejo, buscar também o batismo com o Espírito Santo. Versículo de número 19 nos diz assim: E respondendo eles, disseram: João o Batista, outros Elias e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. Então é para que nós encontremos em cada uma dessas respostas uma distância da verdade. Esta falta do Espírito Santo vai levar à confusão, levaria a falsas doutrinas, levaria a essa variedade tão grande de denominações, de interpretações, de tantos versículos, de tantos textos, de tanta coisa, por falta dessa sabedoria do céu, do Espírito Santo, para que possamos entender, compreender as Escrituras, entender a Cristo, entender o batismo com o Espírito Santo, o ministério do Espírito, o reino de Deus, o reino dos céus, o reino do batismo com o Espírito Santo, o nascer de novo, nascer da água e do Espírito, receber a promessa do alto, a promessa do Espírito. Então, por não entender essa mensagem espiritual, a mensagem do Espírito, do reino de Deus, que é espiritual, que é o reino do batismo com o Espírito Santo, é por isso que aqui, só no versículo 19, nós já teríamos 3 denominações diferentes. A multidão já tem 3 interpretações, 3 visões, e já sairiam 3 grupos dali formando uma denominação, uma nova seita, porque todas elas estariam incompletas, estariam tateando, tentando ter um encontro com Deus, mas não conseguiriam pela falta do dom do Espírito Santo, do dom de discernimento, de sabedoria, da ciência, para realmente compreenderem como deveriam compreender Jesus, o Messias, o seu ministério e, por fim, o batismo com o Espírito Santo. Então, os diziam João o Batista, o que iria restringir todo o ministério de Jesus, os que o seguissem como Batista. Vamos criar aqui uma denominação batista, vamos batizar na água. Então, totalmente incompleta. O próprio João Batista vai dizer que não sou digno de desatar as correias da sua sandália, porque eu batizo com água. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, como que alguém pode formar uma denominação de nome Batista com batismo com água e despreza a própria palavra do próprio João Batista sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo? Então veja aqui, falta de discernimento espiritual, de sabedoria espiritual, criando uma seita. A segunda seita que sairia deste versículo 19 seria a seita de Elias, outros Elias. Então, ao invés de ser o João Batista, seria o antecessor, o mesmo espírito, o espírito de Elias, o espírito profético, pelos milagres, porque estariam vendo apenas o milagre, não o ensino, não a palavra, não o dom, não o Espírito Santo derramado sobre todos, trazendo conhecimento, entendimento da Torá, da palavra, da instrução de Deus, escrita no coração, conforme a profecia de Ezequiel. Então, Elias é também uma restrição. Poderíamos aqui colocar como aquele pentecostal que não dá valor ao conhecimento da palavra, aquele pentecostal que vai viver de alguns sinais, mas vai dispensar o dom espiritual, o dom da palavra, o dom da sabedoria, o dom do discernimento. É isso que levou aí, em algum momento bem recente, a tantas manifestações de ignorância da ciência, ignorância da verdade, ignorância do que já é conhecido pelas leis da química, da física e de tantas outras áreas importantíssimas
que nós já conhecemos e não podem ser menosprezadas. Mas esses que diriam, ele é Elias, ele é aquele que apenas nós vemos esses sinais exteriores. Estes sinais seguirão aos que crerem. Então é preciso haver uma fé, o ouvir, o entender, um desejo de praticar, de viver, de ter uma nova vida. Uma vida realmente de pregação, de ensino do Evangelho. Porque você deseja entender, deseja praticar e deseja ensinar para toda a humanidade. E o poder, a promessa do Espírito Santo é receber poder e sereis minhas testemunhas. Então vamos pregar o Evangelho a toda a humanidade. Então aprenderemos novas línguas, aprenderemos a ciência, o conhecimento de outras nações, de todas as nações do mundo, para podermos pregar com sabedoria, com nível intelectual, com correção na língua local. Então há muito que aprender para que possamos pregar o Evangelho a todas as nações. E por último, um dos antigos profetas ressuscitou, o que também é uma limitação. Seria que uma terceira denominação que surgia desse grupo da multidão que diriam, já sabemos, já conhecemos tudo, ele é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então não teria todo o argumento do Messias, a missão do Messias profetizada em Ezequiel, por Moisés, por Davi, por Jeremias, e por Jonas, por Joel, por Jonas, de que ele batizaria com o Espírito Santo e de que ele ressuscitaria, iria ao céu e de lá derramaria o Espírito da promessa. Então os antigos profetas não fizeram isso, cumpriria o seu ministério. Quem seguisse essa denominação não ministraria o novo, apenas o velho do antigo profeta, manteria-se no passado e não traria essa nova vida, essa renovação espiritual pelo batismo com o Espírito Santo. Mas que você seja batizado com o Espírito Santo, receba o novo de Deus, tenha discernimento, tenha sabedoria, tenha conhecimento, tenha os dons de curar, o dom de profetizar, e assim como Cristo foi profetizado, foi anunciado, como Moisés, um profeta maior do que ele, maior do que todos, maior do que Elias, maior do que João Batista. O próprio João Batista diz que ele cresça, que eu diminua, maior do que todos os antigos profetas. Realmente entender Cristo, entender toda a amplitude do seu ministério de fé, de conhecimento, de dom, de batismo com o Espírito Santo, que nos dá autoridade e poder, não só para realizar sinais e maravilhas, mas também para entender a palavra e ensinar e pregar a toda criatura. Que Deus te abençoe hoje e eternamente em nome de Jesus, o Messias. Amém.